Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sou o Guilherme Ferreira do Guia Código. Estou aqui para trazer mais uma dica para a galera do Facebook e também toda a galera aí do YouTube que nos assiste aí pelo canal do Guia Código no YouTube. E a gente vai trazer nessa videoaula aqui uma dica bem interessante para você que curte muito utilizar o Laravel. Tá? E a dica vai ser o seguinte: a gente vai utilizar o sistema de manipulação do banco de dados que o Laravel possui em uma aplicação PHP. Vamos imaginar que você tem aí uma aplicação pequena de PHP e você quer utilizar apenas o sistema eloquente, o sistema de manipulação de banco de dados do Laravel na sua aplicação. Eu vou mostrar como é que você vai fazer para utilizar apenas esse componente, que é o nosso componente, o Illuminate Database. Tá? Você tem aqui o link do GitHub desse camarada aqui, o Illuminate Database, e ele vai prover para a nossa aplicação diversos recursos. A gente vai conseguir criar tabelas de bancos de dados utilizando ele, vai conseguir fazer conexão com bancos de dados, tá? Com vários tipos de bancos de dados, MySQL, SQLite e assim por diante, e ainda vamos ter o sistema eloquente do Laravel no nosso projeto de PHP, o nosso pequeníssimo projeto aí de PHP. Espero que você curta. Vamos colocar então a mão na massa. Eu vou criar do zero esse projeto, um exemplo, tá? Um modelo, e depois quero colocar no meu GitHub aí para que você possa baixar esse modelo também. Legal? Um forte abraço e vamos colocar então a mão na massa. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o seguinte: você vai criar um diretório, uma pasta aí no seu computador, vai abrir com o editor, tá? O codificador que você utiliza. Eu utilizo o Atom para editar aqui os meus scripts, tá? Ou você pode utilizar o Sublime ou outro da sua preferência. E você vai utilizar também o terminal da sua preferência, e o terminal do sistema operacional que você está implementando, ok? Bom, com o terminal você vai entrar nesse diretório que você acabou de criar, o database. Eu criei um diretório aqui, database Laravel, tá? E entrei com o terminal, dando aqui os comandos cd e o nome do diretório e assim por diante. E você vai entrar então nesta pasta aqui com o seu terminal. Bom, você deve ter o Composer instalado aí no seu computador, tá? Você pode olhar aí no YouTube, tá? Tem diversos vídeos, inclusive aqui no canal do Guia Código também você vai encontrar um vídeo de como instalar e configurar o Composer, tá? E a dica então é você iniciar um projeto com o Composer. Então vamos dar aqui, ó, Composer Init, para a gente iniciar o nosso projeto, tá? Configurando aqui o Composer. Aqui você vai definir o nome do projeto, a descrição, vou deixar em branco, vou dando Enter aqui. O autor eu vou colocar aqui Guilherme. Vou colocar o e-mail aqui. Ok. Perfeito. Colocando aqui as informações do autor. E mínimo de estabilidade, vou colocar dev. Tá? Aqui a gente vai definir um projeto. Deixa eu pegar aqui. Ok. Licença. Vou colocar Meet. E assim por diante, pessoal. Aqui ele vai perguntar se eu tenho alguma dependência. Tá? A gente vai ter uma dependência sim. Então vamos colocar o Yes. E já vamos colocar aqui para a gente baixar alguns pacotes aqui que a gente vai utilizar. Então o primeiro deles vai ser o nosso Illuminate Database. Então vamos olhar aqui no GitHub o nome desse camarada aqui, ó, Database Illuminate, tá? Esse cara aqui que a gente vai utilizar. Vamos apenas pegar aqui, ó, Database Illuminate, copiar esse nome aqui para ele procurar. Eu vou pegar a última versão desse cara. Então Database Illuminate, ele vai mostrar aqui para mim uma lista. Ó, vou criar essa opção aqui que é o primeiro, Illuminate Database, certo? Vamos colocar o 0. Perfeito, a versão vou deixar em branco que eu quero pegar a última versão, vai vir a versão 5.5. Ok, pessoal? Então ele vai instalar esse cara aqui e depois a gente vai fazer ainda a instalação desse outro camarada aqui, ó, Illuminate Eventos. Tá? Esse cara aqui, ó, que a gente, ou você pode utilizar esse comando, Composer Require Illuminate Eventos aqui também, para que você baixe essa outra biblioteca. Mas eu já vou fazer agora aqui nesse ponto. Então vamos colocar esse outro cara, olha, ele instalou aqui a versão 5.5, tá, desse primeiro Illuminate. Vamos procurar por Illuminate Eventos agora. Vamos lá. Olha, ele encontrou esse cara e a versão eu vou deixar em branco também para ele pegar a última versão desse camarada. E perfeito, pessoal. Posso dar um Enter agora, não tenho mais nenhuma biblioteca aqui para instalar.
Ele vai perguntar se eu preciso instalar alguma dependência de desenvolvimento. Eu vou dizer que não. Deixar em branco. Vou dar um Enter. Opa! Vamos dar o Enter. Perfeito. E agora eu vou dizer que está tudo certo. Vou colocar um Yes. E perfeito, pessoal. Iniciei aqui o meu sistema com o Composer. Se você olhar aqui na sua aplicação, você vai ter o Composer. Ele deve estar mais ou menos assim, ó, dessa forma. Tá? Bom, falta a gente definir aqui. Eu vou trabalhar com algumas classes, tá? E eu quero utilizar o autoload, utilizando a PSR4. Ok, pessoal? Então, vou copiar aqui o código para a gente definir esse autoload. E a gente vai fazer o seguinte, olha só. Autoload, PSR4, eu vou ter um namespace inicial aí de app, tá? Vou ter uma pastinha aqui que eu vou criar agora, olha só. App. E aqui dentro eu vou criar uma classe, tá? A gente vai criar pelo menos um registro de usuário, tá? Um usuário aqui nesse nosso modelo. Bom, aqui estou encaminhando então para a pasta app, que é a pastinha que eu acabei de criar. E perfeito, tá o nosso autoload aqui configurado perfeitamente. Legal, pessoal? Então, salvei aqui o nosso Composer. Já posso rodar o Composer aqui para que ele crie a nossa pasta vendor aqui e traga essas bibliotecas para o nosso projeto. Então, vamos lá. Composer Update. Perfeito, agora ele vai rodar aqui, vai trazer essas dependências, vai configurar aqui o nosso projeto e a gente vai conseguir já criar os nossos primeiros exemplos. O primeiro exemplo que eu quero criar, pessoal, vai ser o seguinte, a gente vai criar aqui uma nova tabela, um banco de dados. Estou utilizando aqui o Workbench, tá? Vou criar aqui uma tabela no MySQL. Vamos lá, vou criar um novo banco, vou colocar aqui, ó, teste Lara. Vai ser o nome do nosso banco de dados. Vamos dar um Apply. Ok. Criou aqui o nosso teste Lara. Está aqui o nosso banco. Perceba que ele está todo em branco. E as tabelas a gente vai utilizar o próprio sistema de database do Laravel para criar as tabelas desse nosso banco, para a gente modelar, tá? Como se fosse as migrações do Laravel. Tá bom? Vou criar um exemplo disso também. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Já rodei aqui, já criou a pasta vendor. Terminou aqui esse processo. Legal. E agora o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu quero definir o seguinte. Primeiramente, eu vou criar um arquivo index. Index.php. Vai ser o nosso arquivo principal aqui da nossa aplicação. E eu preciso colocar aqui o link para o nosso autoload. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse exemplo aqui, esse link que você vai encontrar na documentação do Composer. Tá? Mas eu vou criar aqui assim, ó. Você vai dar um require, vai colocar aqui o diretório, vendor e o autoload do Composer para que ele funcione. Perfeito, pessoal. Estou com o meu index.php. Bom, eu quero primeiramente criar as tabelas do banco de dados que eu estou utilizando e realizar uma conexão. Então, vou fazer aqui, ó, bem na mão, tá, pessoal? Não vou criar todo um MVC aqui, fazer toda a estrutura, porque até esse projeto aqui, esse teste que eu estou implementando aqui, a gente vai trazer para o nosso curso de PHP orientado a objetos. Lá sim eu estou criando uma aplicação com MVC, tudo organizado certinho. A gente vai utilizar, no final do curso eu quero trazer o Eloquent do Laravel para esse nosso projeto, deixar ele redondinho, bem profissional, tá bom? Então um convite aí para você acessar os cursos aqui do Guia Código, guiacódigo.com, legal, com uma mensalidade de apenas R$ 35,90 por mês. Você tem acesso a todos os cursos, inclusive esse curso aqui, ó, iniciando com PHP orientado a objetos. E nesse curso eu estou montando toda uma estrutura, eu vou fazer um CRUD completo utilizando o PDO e depois eu vou fazer um CRUD completo utilizando o sistema Eloquent, esse sisteminha aqui que a gente está utilizando, o Illuminate Database. Legal? Então, um convite aí bem interessante para você. Bom, seguindo aqui com a nossa aula, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um novo arquivo e vou chamar esse arquivo aqui de migração, tá? Vai ser o nosso migrate. Tá? Seguindo aquele padrão lá do Laravel, que tem as migrações, tá? E colocar aqui, ó, migrate.php. É aqui que eu vou fazer, então, eu vou implementar aqui a nossa criação de tabelas. Bom, basta a gente seguir esses passos aqui, pessoal. Olha só, a gente vai ter aqui, ó, a conexão com o banco de dados, a gente vai fazer dessa forma. Nesse nosso camarada aqui, nessa nossa migração, eu preciso ter aqui também o nosso autoload sendo carregado, porque eu quero rodar esse arquivo aqui, o migrate.php, eu quero rodar direto no terminal. Vou dar um php, migrate.php, ele vai rodar e vai criar as tabelas para mim.
tá? Então a gente vai precisar desse cara, eu preciso ter o autoload, esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui direto, aqui em cima. Perfeito. Está trazendo aqui as nossas classes, nossas bibliotecas aqui do vendor. Com isso eu consigo carregar esse camarada aqui e consigo realizar a conexão com o banco de dados dessa forma. Olha só, vou escolher o driver aqui, vai ser o MySQL. Localhost, o nome do meu banco de dados que eu criei vai ser o teste Lara. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, teste Lara. A senha, o username é root e a senha é root, aqui do meu banco de dados, MySQL. Demais configurações aqui você deixa assim. Perfeito, pessoal. Bom, olhando agora aqui na documentação, tá, do Database Illuminate, você tem um link aqui em cima, ó, pessoal, para você acessar essa página, tá? E a gente vai ver o seguinte, eu preciso trazer esses caras aqui também, tá? Então vou declarar esses caras aqui na parte de cima aqui desse meu exemplo, aqui, ó, junto com o meu use. Ok. E vou agora executar esses passos aqui para que a gente possa declarar, tá, e fazer funcionar essa nossa conexão aqui para que a gente possa criar, tá, nossa tabela aqui, ó. A gente vai criar com uma linha semelhante a essa aqui, ou melhor, semelhante a esta aqui. A gente vai criar as nossas tabelas, o nosso usuário aqui no nosso banco de dados, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui esses outros passos. E aqui, pessoal, esses camaradas aqui, eles vão iniciar então o nosso sistema, tá? O nosso container, o nosso sistema de eventos, tá? Também as instâncias globais aqui também estáticas, os nossos métodos estáticos, perfeito? Bom, com isso aqui, pessoal, eu já consigo criar agora a nossa primeira tabela. Então, vou criar uma tabela, tá? Eu vou pegar essa tabela aqui, ó, desse nosso exemplo, olha só. Vou criar uma tabela de usuários. Vamos fazer isso aí. Chegar aqui na minha aplicação. Vou criar então essa tabelinha aqui, ó, de users, legal. Vou seguir aquele mesmo padrão do Laravel, colocar as minhas tabelas sempre no plural, tá? Porque a gente está utilizando o sistema Eloquent, ele vai reconhecer dessa forma esse padrão. Se você quiser modificar, claro, você pode passar uma configuração nos seus modelos, sempre dizendo qual é o nome da tabela que você configurou, tá? Se você tiver uma tabela aí personalizada. Bom, vou deixar assim dessa forma, tá? Vou criar apenas aqui mais uma string, mais um atributo aqui que vai ser o name. Name. Ok. Vamos ter um e-mail e vou criar também um password. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Password. Perfeito, tá legal. Tá aqui o nosso usuário, tá a nossa tabela de usuários. E agora, como é que eu faço para criar, para rodar isso aqui, pessoal? Simplesmente vou chegar aqui no terminal, vou rodar um PHP migrate.php, é o meu arquivo. Ele vai executar, olha só, executou. Se não deu nenhum erro aqui é porque ele chegou aqui e criou para mim. Deixa eu atualizar aqui, ó. Você vai verificar aqui que ele criou essa tabela. Eu tenho uma tabela de users, tá? E está aqui as colunas que ele criou tudo direitinho. Ok, pessoal? Então, funcionou perfeitamente essa nossa primeira implementação. Vamos evoluir mais, pessoal. Vamos criar agora os primeiros registros aqui nesse nosso banco de dados, tá? Em vez da gente chegar e criar aqui na mão, colocar aqui esses registros aqui na mão, eu vou utilizar o próprio sistema do Laravel, tá? O sistema Eloquent aqui para a gente criar esses novos registros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar esse arquivo de seed.php. Perfeito. Vou iniciar aqui as tags do PHP e vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa nossa migração aqui, ó, nessa nossa migrate. Vou copiar tudo isso aqui até esse ponto aqui, ó, tá? Assim, a nossa tabela. Vamos lá, vou colar aqui e agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, preciso, tá, ter o nosso objeto de usuário. A gente não criou esse objeto, então vou criar aqui como se fosse um modelo, tá? Dentro de app, da nossa pastinha app, vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de user.php. Ok, vou iniciar aqui as tags do PHP, vou definir um namespace, importante. Namespace vai ser app. Legal, esse namespace aqui ele vai funcionar com um sistema de autoload que a gente configurou. Tá? Ele vai reconhecer esse diretório aqui e vai reconhecer essa nossa classe que a gente vai criar aqui, que vai ser a nossa classe de user.
Ok. E agora eu preciso dar uma olhadinha aqui na documentação. Por quê, pessoal? Porque eu quero criar aqui, ó, essa nossa classe de user, ela vai estender do Illuminate Database Eloquent Model. Tá? A gente vai importar essa nossa classe de modelo para que a gente possa estender essa nossa classe e utilizar todo o sistema Eloquent do Laravel. Então, olha só. Vou voltar aqui. Vamos importar esse cara com use. Ó, Illuminate Database Model. E agora eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula. Vou colocar aqui um extends model. Simples assim, já tenho o meu modelo de usuário aqui funcionando já com o sistema Eloquent do Laravel, pessoal. Bom, com isso, eu sei que o nosso sistema aqui, Eloquent do Laravel, ele vai ter então os campos protegidos que eu preciso habilitar aqui para que eu possa realizar uma criação de um registro no banco de dados de forma direta, utilizando o método create do Eloquent. Tá? Então, para isso, para a gente não perder muito tempo, eu vou copiar aqui do meu modelo, que eu implementei antes, tá? E vou mostrar aqui o seguinte, olha só. Aqui, ó, pessoal, simplesmente isso aqui, ó. Vou colar aqui nossos campos protegidos, nossos fillables, colocar aqui, ó, name, e-mail e password. São os camaradas, tá? Os atributos que a gente criou aqui, ó, name, e-mail e password. Tá? Simplesmente isso, e desta forma que eu já posso começar a trabalhar e criar novos usuários aqui na minha aplicação. Bom, para criar um novo usuário, eu vou chegar aqui no nosso seed, vou importar essa classe, ó, use, vai estar dentro de app, barra invertida, user. Tenho essa minha classe de usuário aqui, então quer dizer que eu posso chegar aqui e começar a trabalhar com o nosso usuário, criando os nossos registros de usuário. Então, para fazer isso, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, ó, user, vou utilizar o método estático, olha só, user, vou utilizar o create, ok, e para esse método aqui eu posso passar apenas os registros aqui de forma direta, um array, tá, com os registros, com, olha só, vamos colocar aqui, ó, o nosso name, vou colocar aqui, Guilherme. Posso passar aqui também o e-mail. Vamos lá, vou colocar aqui gui@email.com e também a nossa senha. Ok, vou criar esse usuário então, esse primeiro registro aqui no banco de dados. Perfeito, pessoal. Para criar esse camarada aqui, basta rodar também o seed da mesma forma que a gente fez aqui, ó, utilizando o terminal. php seed.php. Vou rodar esse camarada, perceba que não deu nenhum erro. Vou chegar aqui no banco de dados. Olha só, vamos executar aqui, vamos atualizar aqui a nossa tabela de usuários e está aqui o nosso primeiro registro criado perfeitamente. Para finalizar, pessoal, vou fazer o seguinte, olha só, vou criar um novo arquivo e vou fazer toda essa parte aqui, ó, de conexão com o banco de dados, tá? Sem esse user aqui, ó. Vamos copiar esse cara aqui. Vou criar um arquivo aqui no meu projeto. Vou chamar esse arquivo de database. Vamos lá. Criar aqui database.php. PHP. Vamos criar aqui as tags. Vamos colar isso aqui. Vou tirar esse user aqui, a gente não vai utilizar. Apenas essa nossa conexão aqui com o banco de dados. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Ó, isso aqui tudo. Porque eu quero agora incluir esse database aqui no nosso index.php. Eu vou dar aqui um require. Faltou um R. E vou colocar aqui o nosso database. Database.php. Vou incluir esse camarada aqui no nosso arquivo .index.php, tá? E para a gente testar, para que a gente tenha aqui a nossa conexão com o banco de dados. E para a gente testar, eu vou chegar aqui no terminal e vou rodar o seguinte: php -s localhost 2.8080. Estou rodando o servidor embutido do PHP, tá? Estou rodando aqui, estou utilizando PHP 7.1.8, ok? E olha só, vamos abrir aqui no navegador, tá? Ó, localhost 8080. Perfeito, não deu nenhum erro aqui, está funcionando perfeitamente. Eu já consigo ter a conexão com o banco de dados nesse ponto, pessoal. Isso quer dizer que eu posso chegar agora
e trazer aqui a minha classe de usuário, aqui para esse nosso ponto, olha só, use app /invertida user, e posso, tá, inclusive utilizar aqui um vardup. Você pode utilizar aqui o vardup, tá, para testar o seguinte, olha só, user all, sistema eloquente do Laravel, para listar os usuários do nosso sistema. Então, vamos dar esse vardup aqui, vou atualizar, olha só, e está aqui, ele já está trazendo então os nossos usuários. Está aqui o sistema, tá? A coleção que o Laravel vai trazer para a gente. Perfeito, pessoal. Isso quer dizer que eu posso chegar agora aqui na minha aplicação, rodar aqui um for each, rodar um for each, vou atribuir essa minha lista de usuários aqui para uma variável chamada users, ok? E essa minha lista que eu vou percorrer com o nosso for each. Aqui nesse for each eu vou colocar um echo e vou imprimir o nome desses nossos usuários aqui, ó, que vai estar essa variável value name. Posso exibir o nome desses camaradas aqui e olha só, opa, users, faltou um ponto e vírgula aqui, e vou atualizar aqui e está aqui o meu nome aqui em cima. Perfeito, pessoal. Posso incluir aqui também o e-mail. Perfeito. E eu vou ter aqui nome e e-mail de todos os meus usuários. Com isso, pessoal, tá? Eu mostrei aqui um exemplo bem básico de como você pode incluir essa biblioteca, o Illuminate Database do Laravel, em um projeto com PHP normal, tá? Utilizando aí o Composer, você vai incluir e vai configurar aí no seu projeto todo esse sistema, um sistema robusto, tá? Para trabalhar com bancos de dados, o sistema que o Laravel utiliza no seu framework. Espero que você tenha curtido, tá? Vou subir agora para um repositório do GitHub e já trago aí o link para que você possa baixar e tudo isso aqui que a gente implementou nesse ponto aqui da nossa aplicação. Legal? Então vou subir no GitHub e já trago aí o link. Perfeito, acabei de subir aqui para o GitHub, está aqui em cima o link, pessoal, github.com/guiferreira, ok? E o nome é exemplo de Illuminate-database, ok? Está aqui o link, tá? E eu tenho aqui o projeto, claro, não tem aqui a pasta vendor, você vai ter que dar um composer update para ele criar a pasta vendor e vai sair funcionando. E também a conexão com o banco de dados, você vai ter que criar aí o seu banco de dados e realizar aqui, ó, manipular ou sobrescrever, aqui, colocar o nome do banco de dados que você vai criar e também o e-mail, o usuário e a senha aqui do seu banco de dados. Perfeito, pessoal. Então tá aí o link. Espero que você tenha curtido essa aula. Ajude a compartilhar aí no Facebook também. Dê um like aí e se inscreva no canal do YouTube. E nos ajude a divulgar aí as nossas dicas do Guia Código. Um forte abraço e até mais. Valeu!